Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal, uma excelente semana para todos nós. E seguindo com o nosso propósito de criarmos uma equipe de excelência na área de prevenção de perdas, hoje nós vamos falar de um assunto bem difícil, como que a prevenção de perdas pode ocasionar situações bem complicadas na imagem de uma empresa. A gente vai falar hoje sobre o caso que aconteceu no Rio Grande do Sul também, onde veio a fatalidade aí da morte de um cliente. Eu peço a todos que curtam o vídeo, caso gostem, não é? Se inscrevam no canal, assistam até o final, porque é importante para vocês terem uma noção do conteúdo do vídeo, para que vocês fechem esse assunto. E ao mesmo tempo também o YouTube valoriza bastante a audiência até o final do vídeo, tá bom? Então nós vamos ver o que uma ação mal conduzida, mal realizada pode ocasionar numa empresa. Depois da vinheta nós voltamos em definitivo, tá bom? Até já! No vídeo da semana passada, nós falamos sobre 4 principais pilares que nos conduz a um trabalho de excelência. Qualquer departamento se baseia nesses 4 pilares para ter eficácia e eficiência nos seus propósitos. São eles: planejar, fazer, verificar e ajustar. Se a gente não tem bem definido isso na nossa cabeça, fatalmente vai acontecer falhas. Né? Não sei se vocês se recordam de uma das leis de Murphy, que diz o seguinte: se alguma coisa tem a remota possibilidade de dar errado, fatalmente dará, fatalmente acontecerá. Eu vou apresentar a vocês agora 6 slides e nós vamos fazer uma análise um a um, ok? Vamos ao primeiro slide. Bom, vamos então a esse primeiro slide. Nós vamos falar sobre a abertura de uma loja. O CEO da empresa, em conjunto com a área de expansão, decidem que vão abrir uma loja num lugar pré-definido, na cidade, num bairro, enfim. Quais serão as providências que essa companhia, que a empresa deverá tomar para que essa loja seja aberta com êxito? Analisando então o primeiro slide, nós fizemos uma abordagem sobre abertura de loja. O que a gente tem que fazer, o que a área comercial, o que o administrador, o que o CEO da empresa, aliás, os departamentos que envolvem a abertura de loja, fazem antes de sugerir a abertura de loja em um determinado local. Primeiro, eles vão analisar o perfil do consumidor. Se existe um perfil apropriado para aquele ramo de negócio que a gente está investindo. Segunda coisa, o contrato vai ser de locação, vai ser de construção de uma nova loja, de uma nova indústria, de uma nova empresa, enfim. Outra coisa, nós vamos fazer a compra do imóvel, né? Enfim, alguns detalhes relacionados à questão do patrimônio. A terceira coisa, eles vão fazer uma análise de acesso, de viabilidade de acesso. Como é que é o trânsito local ali? Qual é o nosso público? O nosso público vai ser chamado a atenção quando a gente criar essa loja, essa indústria, esse comércio, enfim. Um lugar, ele é movimentado o suficiente para chamar a atenção do público que a gente deseja. Outra coisa que eles fazem também, que é natural, é a análise da concorrência. Né? A quantos quilômetros está a concorrência, se a gente está interferindo naquele trajeto do cliente, tudo isso é visto pela área comercial, pela área de operações, pelo CEO da empresa, enfim, tudo isso. E a prevenção de perdas, o que ela faz? Nós devemos, e é obrigação nossa, fazer análise de risco, né, do local. O nível de ocorrência, que tipo de ocorrência acontece ali,
A gente deve fazer também um levantamento estatístico nas delegacias próximas, do nível, da quantidade de ocorrência que acontece. E que tipo de ocorrência acontece, não é? Existe algum fator de risco ali no local? A possibilidade de desmoronamento, de alagamento, enfim. Os fatores naturais podem interferir na questão do risco, da segurança das pessoas, dos funcionários da própria loja, naquele local. Essa avaliação você deve fazer e, em conjunto com a área de operações e comercial, apresentar ao PMO da empresa, né? PMO nada mais é que aquele departamento que faz toda essa estrutura de uma nova loja, de um novo ponto comercial, de uma nova empresa, de uma nova indústria, ok? Vamos então agora ao terceiro slide. Partindo para o outro lado, nós temos que avaliar também as razões do fechamento de uma loja. Pode acontecer por N fatores, N razões. Vamos analisar em todos os sentidos. Daquilo que foi estudado pelo PMO, que foi apresentado ao presidente da empresa, à diretoria executiva, de tudo aquilo que foi apresentado, uma das razões pode ser que nada daquilo que foi planejado deu certo. O que mais pode ocasionar prejuízos financeiros ou sociais, podendo até mesmo ocasionar o fechamento de uma loja, mesmo que temporário? Vamos analisar no slide a seguir. Nesse slide, nós apresentamos aqui algumas razões. Nesse caso aqui, alguns casos que eu coloquei, seria inundação, em razão de fortes chuvas, desmoronamento, represa, né? Vejam os casos que aconteceram recentemente no Brasil em função disso. Poderá acontecer também em função de desmoronamento, uma loja que esteja estabelecida próximo de algum morro, onde eventualmente algum desmoronamento pode acontecer de influenciar na loja. É uma das razões. Uma outra causa também, que eu coloquei aqui como exemplo, seria o incêndio. O incêndio ele pode ser causado por N fatores também, uma queima de algum equipamento, uma sobrecarga de algum equipamento, um curto-circuito, N razões. Bom, nesse terceiro slide, nós fizemos uma avaliação sobre as causas naturais que podem ocasionar o fechamento de uma loja, mesmo que temporário, não é? Eu falei sobre vendavais, sobre enchentes, sobre desmoronamento, incêndio, não é? Eu trabalhei em empresas vitimadas por um incêndio, e aí a loja teve que ficar fechada durante algum tempo, até que se reestruture novamente e tudo mais, né? Então esse slide praticamente ele lida com fatores externos, fatores naturais. Vamos ao quarto slide. Bom, esse slide ele está representando aí aquilo que a gente já viu até agora. Primeiro item, nada do que foi planejado deu certo. Segundo, em função de fatores naturais ou razões descontroladas. E o terceiro que a gente vai falar agora será os fatores sociais. E aí, nesse caso, entra a área de prevenção de perdas. Ok, nesse slide eu vou falar sobre um fato lamentável que aconteceu em uma loja de varejo de alimentos no Rio Grande do Sul. Eu vou falar uma coisa dura agora que vocês vão entender depois por que eu afirmei tal expressão. A ação da prevenção de perdas ocasionou a morte de um cliente. Eram funcionários de uma empresa terceirizada. Prevenção, meu amigo. A segurança terceirizada, os porteiros, os controladores de acesso, é prevenção de perdas. Eles pertencem ao seu quadro e a responsabilidade é sua. Portanto, o fato que aconteceu, naturalmente, vai ser culpabilizado também a área de prevenção de perdas. E a gente tem que encarar isso de frente.
Não podemos dar as costas, isso aí foi uma empresa terceirizada. Não, é nossa. Lamento informar, mas é nossa. Então, o que eu disse, as pessoas envolvidas naquela ocorrência, elas receberam um treinamento específico para aquilo? Enfim, elas fazem parte do seu quadro e elas precisam desse treinamento. E você tem que fazer esse treinamento em conjunto com a empresa terceirizada. Vamos criar aí um treinamento específico para isso, não é? E por que aconteceu isso tudo? Vamos analisar no detalhe no próximo slide. Vamos ao 5º slide. Bom, quando uma empresa faz a contratação de uma parceira, de uma terceirizada, de uma prestadora de serviços, ela procura seguir uma série de protocolos que o departamento jurídico, que o RH, que a área de compliance, passa para o setor de compras, né? Que é a área de contratação, e que ela deve seguir, e que ela deve analisar criteriosamente todos esses dados. Por exemplo, na análise de contrato, deve-se averiguar se foi inserido os SLAs. Né? SLA é uma coisa que eu já comentei em vídeos passados, mas vamos lá. SLA nada mais é do que um acordo do nível de serviço. É o que eu preciso, como empresa, que contrata uma terceira, eu preciso que aqueles funcionários daquela empresa executem da maneira como eu gostaria que fosse executado. Caso isso não venha a acontecer, em comum acordo com a terceirizada, nós definimos até uma multa, uma rescisão de contrato, inclusive. Chega nesse ponto. Tá? Então, SLA é uma coisa importantíssima que deve ser inserido na contratação de uma empresa terceirizada, de uma empresa prestadora de serviços. Essa análise de contrato passa em nossa empresa pelos departamentos jurídico, departamento de RH, de compliance e de segurança, quando se refere à nossa área. Nós discutimos com a contratada o perfil das pessoas que deverão assumir as funções contratadas. Isso a gente define. Nós definimos, olha, preciso de uma pessoa, um cargo que tenha esses critérios, né? Definimos o perfil desse cargo. Nós devemos, não só a área de segurança, mas e principalmente a área jurídica, ele verifica junto aos órgãos competentes os direitos trabalhistas, se essas empresas que estão concorrendo a entrar como prestadoras de serviços nossos, se eles cumprem com o pagamento dos tributos em relação a direitos trabalhistas e demais tributos. É fundamental que o jurídico observe isso. É fundamental também que a gente, como contratantes, analisemos também a abrangência dessa empresa. Ela tem capilaridade para nos atender? Ela tem condições de atender uma loja que está lá em Manaus, de um site que está lá em Goiás, de uma filial que está lá no Rio de Janeiro, de uma fábrica nossa que está no interior de São Paulo? A gente tem que precisar analisar tudo isso antes de fazer a contratação. O ideal seria que nós buscássemos os clientes atuais dessa prestadora para a gente fazer essa avaliação. A gente não pode esquecer que a partir do momento que nós contratamos uma empresa terceirizada, nós somos coparticipativos em quaisquer processos. A gente responde como subsidiária em relação a essa empresa. A grande maioria dos players de mercado, em comum acordo com as contratadas, estabelece um fundo de reserva de coleta mensal para eventualidades. Eu falei sobre, nesse caso, especificamente com relação ao pagamento de rescisões de contrato ou algum processo judicial em que nós somos coparticipantes. Então, nesse caso, o ideal seria ter um fundo de reserva para esse fim. A gente deve desconfiar também, gente, com relação a empresas que exageram, né, na proposta, colocam como algo absurdo, preços absurdos.
tem alguma coisa errada. Então desconfie, procure saber sobre esse assunto. Procure averiguar junto também aos clientes deles, né? Porque não tem como uma empresa trabalhar conosco com preço de custo. É absurdo isso. Ok? Vamos ao último slide. Nós precisamos informar a empresa terceirizada o que desejamos que suas equipes realizem, conforme falei no slide anterior. Para isso, a gente tem uma ferramenta importantíssima, que é a descrição de cargos. A gente não faz só a descrição de cargos da nossa equipe orgânica. Nós trabalhamos em conjunto com a parceira, por isso é chamado parceira, né? Elas estão junto conosco, fazendo um trabalho de êxito, de excelência. E para isso, nós precisamos, em conjunto, definir aquilo que nós precisamos para esses cargos que estão entrando na companhia. Nós precisamos desenhar juntos com eles. Quais são as responsabilidades de cada função? É importantíssimo isso. Em conjunto com a terceirizada, nós vamos elaborar e colocar em prática o treinamento de cada função, né? Então, a gente já definiu aquilo que a gente precisa, já descrevemos o cargo, e agora a gente vai treinar essas pessoas. Quando se trata de uma empresa de segurança, normalmente a gente contrata vigilante, porteiro, controlador de acesso. Essas funções, normalmente, são treinadas em armamento de tiro, defesa pessoal, uso de equipamentos de comunicação, enfim, voltadas a essas características. Eles podem até receber algum treinamento para lidar com pessoas, mas no nosso caso é um relacionamento bem diferenciado. Lidar com clientes e funcionários de loja, esse é o nosso caso. Posso dizer com todas as letras que a maioria são carentes desse tipo de treinamento. E a gente tem que trabalhar em conjunto por conta disso. Quais são os postos de trabalho? Quais horários que eles vão cumprir? E aí entra, gente, aquilo que a gente colocou aí no slide como planos de contingência. E se acontecer tal fato, o que deve ser feito? Se acontecer um incêndio, quais são as atitudes, as responsabilidades e as ações que a área de segurança patrimonial vai exercer? Quando definimos isso, estamos criando os planos de contingência. Que ação nós tomamos em cada uma dessas ocorrências? Ocorrência de incêndio, ocorrência de desmoronamento, ocorrência de alegamento, de assalto, de furto e por aí vai. Bom, se todos esses protocolos forem cumpridos, a possibilidade da empresa ser manchada, a imagem da empresa ser manchada por alguma ocorrência, será infinitamente menor. Concorda com isso? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a atenção de todos vocês que assistiram até aqui. Peço a gentileza de clicar no joinha se gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos que nós colocaremos em prática aqui, ok? Muito importante. Gostaria que vocês fizessem comentários daquelas dúvidas que vocês possam ter, de sugestões a respeito de novos vídeos. A gente está abordando aqui de uma maneira bem ampla, não é? Mas alguma coisa mais específica, abordem, comentem, façam uns comentários, que a gente vai fazer essa análise e retornar para vocês. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Eu agradeço novamente a nossa audiência. Forte abraço a todos e uma excelente semana. Tá bom? Um abraço, meus caros.